Salve, salve! Estamos começando mais um Encontros Visuais aqui do Círculo da Imagem e hoje com a participação do nosso segundo episódio sobre o Círculo de Leituras com os projetos e processos. Vamos chamar aqui para conversar um pouquinho sobre toda essa dinâmica e também para mostrar um pouco seus trabalhos, o Rogério e Fernando. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por toparem mais essa rodada aqui de conversas, diálogos, trocas a respeito das nossas produções, das produções de vocês e assim por diante. Obrigado, Rogério, obrigado, Fernando, sejam bem-vindos. Olá. Vou fazer uma sugestão que vocês se apresentem, e aí eu vou pedir para o Rogério se apresentar primeiro, em seguida o Fernando, e a partir daí a gente coloca o Rogério aqui em cena para mostrar um pouquinho de como foi sua experiência e seu trabalho que passou aqui pelo nosso círculo de leituras. Rogério, por favor, se apresente, conte para o público aí quem é você. Olá, pessoal. Bom, eu me chamo Rogério Gomes, sou um artista paranaense, atuo há um bom tempo já na fotografia, na cena das artes visuais, tenho circulado há um bom tempo aí, desde quando, do final dos anos 80, na verdade. Hoje resido em Londrina desde 2000, sou professor na Universidade Estadual de Londrina, no departamento de design, onde desenvolvo, na verdade, minha pesquisa em linguagens híbridas, que também é uma das questões centradas na minha produção autoral. Muito obrigado, Rogério, por ter topado. Agora eu vou botar Fernando aqui para falar um pouco. Fernando, se apresente, meu caro. Então, gente, boa tarde, boa noite, né? Bom dia para todos e todas. Meu nome é Fernando Maia da Cunha, eu sou carioca, resido em Fortaleza desde há 10 anos, né? Sou pesquisador, fotógrafo e professor da Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Cultura e Arte, que se chama ICA, né? Trabalhei com fotografia também desde os anos 80, né? E há uns 10 anos comecei um trabalho autoral, onde eu foco mais na questão da memória, na questão da temporalidade e da autobiografia. Massa, massa. Bom, para a gente começar então, gente, eu vou sugerir, Rogério, que a gente comece com a sua apresentação do seu trabalho. A gente tem um pequeno vídeo aqui, a gente passa um pouco ele e, na sequência, a gente vai para o seu outro material, tá? E aí, fique à vontade, vamos começar. Olá, sou Rogério Gomes e vou comentar sobre o projeto Nada Mais Útil que o Silêncio. O projeto Nada Mais Útil que o Silêncio se propõe como um jogo compositivo que estabelece tensões e aproximações entre o verbal e o visual, a partir de registros fotográficos realizados de painéis azulejos pintados entre 1749 e 1752 na Igreja e Convento de São Francisco, em Salvador. Esses painéis retratam todo tipo de entidades pagãs da mitologia greco-romana. Segundo os freios responsáveis pela administração do convento, a função dessas imagens cristianizadas era fazer com que os religiosos enclausurados meditassem sobre os valores cristãos. De qualquer forma, é forte a impressão de moralização, pois quando passeamos pelo claustro, lendo as epígrafes dos painéis, textos incluídos nas culturas que contêm dizeres como a própria sorte faz cada um feliz. Percebemos aí a revelação desses valores. Sem dúvida, a palavra foi o elemento atrator para esse projeto, por exercer um papel importante de complementariedade à imagem, além de suas características gráficas e valores simbólicos. A frase aqui apropriada, que nos convida à meditação, foi nada mais útil que o silêncio, agora contextualizados numa condição pandêmica. O processo criativo se estrutura e refere-se à pintura a partir da elaboração de uma paleta cromática das tonalidades encontradas nesses painéis de azulejo, que a partir dessa paleta elaboramos algumas texturas e sobre ela foi adicionada uma camada textual. Essa camada textual é a própria frase, nada mais útil que o silêncio.
Olá. Bom, o vídeo, na verdade, ele é o produto final, eh, de apresentação desse projeto, que foi desenvolvido depois do Círculo da Imagem. Agora a gente vai apresentar, de uma forma mais detalhada e comentada, o projeto com toda a sua estrutura, né, todo o seu desenvolvimento. Então essa apropriação do título, né, Nada Mais Útil que o Silêncio, como vocês observaram no vídeo, ele é uma das inscrições, dentre das 19 inscrições que tem nos corredores do claustro da Igreja de São Francisco, que estão todos inscritos em latim e, na verdade, eles partem de uma ideia, de cristianização. E o que se percebe é muito o conceito de moralização. Porém, não é essa a minha intenção aqui. Esse trabalho se iniciou no final de fevereiro, março, de 2020, e eu acabo retornando de Salvador para o Paraná, para Londrina, exatamente no dia do lockdown. Então eu retorno com um acervo fotográfico enorme, né? Já focado, enfim, essa é a minha maneira de trabalhar. Eu sempre vou muito determinado ao que eu vou fazer. Eu não sou um caçador de imagens, eu sabia muito bem o que eu queria já fotografar em Salvador, nessa temporada que eu fiquei de 15 dias lá, entre fevereiro e março. E aí eu retorno para casa com esse acervo, né, imenso de fotografias, porque a gente se empolga na captura da imagem, e aí eu vou fazer essa depuração. Nesse momento, então, do lockdown, nessa introspecção, me pareceu que essa frase, nada mais útil que o silêncio, que vem da filosofia de Homero, me pareceu muito apropriada, né, ainda mais porque isso acontece dentro de um claustro, no silêncio, né, proposto pela toda a arquitetura, por um lugar, reservado, que automaticamente nos convida à meditação e reflexão da vida. Então me pareceu muito adequado essa frase, e sendo essa uma das marcas também da minha produção, como a crítica já vem apontando a potência do verbal diante do trabalho, como alguns títulos são muito fortes, né, como Incrível, como Distúrbio Afeta a Credibilidade, ou o título do meu livro, Preciso Acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui, exemplificando alguns dos temas, né. Mas vamos, dar sequência então à apresentação. Aqui a série, então, ela se propõe como um jogo compositivo, né, de tensões e aproximações entre o visual e o verbal, que eu comentei há pouco, né, e esse jogo compositivo é exatamente entre a palavra e os fragmentos de imagem. Então, essas imagens, elas são retalhadas, elas são cropadas, né, e eu proponho uma composição a partir desses fragmentos de imagem. Vou associando também esses fragmentos às frases. A frase é uma única frase, porém pode avançar, Pablo, por gentileza. Porém, ela parte de uma combinação, de uma paleta cromática que foi criada, né, e a partir dos azulejos a gente retirou várias tonalidades, aqueles azuis da pintura presente, até porque eu também discuto há um bom tempo, desde o meu doutorado, essa relação entre pintura e fotografia, né, então eu falo muito das camadas pictóricas que o trabalho traz, isso por também me referir a muitas questões da história, né, da invenção da fotografia. Então, como a fotografia afeta a história da arte, na questão da possibilitar o surgimento do impressionismo, por libertar, então, os retratistas da sua, da sua função, né, do seu ofício de reproduzir alguma coisa, e ali, a partir desse aparato óptico, a gente tem uma técnica, né, ou as imagens técnicas estão ali para fazer esse tipo de papel.
Acho que a gente pode avançar. Então, desde a história da fotografia, essa questão que eu mencionei agora, essa aproximação entre a fotografia e a pintura e vice-versa, né? Então, aqui demonstrando esse fragmento da paleta cromática que nós capturamos, né, isso por meio do Photoshop, seleciona com o contador, desculpa, com conta-gotas, o Photoshop, você vai em várias áreas da imagem e vai selecionando. Com isso, nós definimos esse padrão cromático. A partir desse padrão cromático, pode avançar, Pablo, por gentileza. Nós criamos uma textura também que remetesse a essa ideia do azulejo. Também tem uma questão do azulejo que me interessa, é essa sutura, né? Que é o que a gente percebe nas fotografias, porque nesse momento que eu fiz a captura das imagens, está passando por um grande processo de restauração, então em várias imagens você vai perceber a gaze, né? Então é a sutura, o conserto, né, entre aspas, o cuidado, o restauro. E aí a gente, numa pesquisa tipográfica também, né, como a minha formação veio do design, a minha atuação na docência é no design gráfico, então nós pesquisamos tipografias que se relacionassem com o período, então nada mais do que uma serigrafia serifada, Bodoni, enfim, que trouxesse arquétipos e do tempo, né, símbolos, na verdade, que possam reconstituir, né, elementos temporais aqui. E a partir dessa textura, né, os azulejos também são trabalhados na forma do quadrado, porque as imagens, quando eu vou da composição original, né, dos azulejos são normalmente quadrados, então a gente vai fazer os croppes nas imagens também de forma quadrada, e eu penso nesse jogo compositivo como uma estrutura de modulação. Pode passar. Então, são fragmentos dessa pintura, desses azulejos, em composição com esses fragmentos textuais, né? Eles têm normalmente 1 por 1 ou 50 por 50. Nesse caso, essa peça ela é 1 por 2. Pode passar. Aqui é um outro fragmento, então ela oscila da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e no meu site a gente está montando agora, isso foi pós o círculo da imagem também, o ciclo de leituras, eu estou montando no site de uma maneira que o usuário possa interagir e fazer suas composições. Essas são algumas que eu sugiro, né? E da maneira que eu venho expondo agora e assumir o trabalho dessa forma. Pode passar. Essa também é uma outra composição, né? Aí já é uma cena mais figurativa, que todas são figurativas, porém essa é mais figurativa, né? Porque a gente tem a presença de uma figura ali, exatamente esse corte seco, mas que está cortando a ideia dessa confissão. Então esses elementos que vão me levando à ideia do crop, onde comprar cortar a imagem, fazer a seção da imagem, também tem a ver com a narrativa que a própria descritivo ou a narrativa da pintura nos apresenta, nos traz, nos aponta, né? Pode avançar. Aqui a gente vai também estudando alguns outros elementos de composição, com outras cores, né, tanto para a tipografia quanto para o fundo da textura, que advém daquela paleta cromática que nós estruturamos no início do trabalho. Pode avançar. Aqui aquela imagem, né, que nós vimos anteriormente na composição isolada. É uma das figuras que me interessa muito. Se você olhar o meu trabalho, é bem difícil você encontrar a presença da figura humana quando a fotografia é capturada. Aqui, nesse caso da pintura, eu achei que ela cairia muito bem, né? Até porque é uma confissão quase que para ninguém, né? Porque você não tem nada do lado. E aí, quando a frase vem
nada mais útil que o silêncio, esse calado, né, esse silenciar me pareceu muito adequado à composição. E por isso que a imagem, então, entrou exatamente do lado da face, né, desse sujeito representado. Pode avançar. Também um processo sobre esse silêncio, sobre esse calar. No próprio círculo nós comentamos sobre talvez não ter nenhuma frase. Foi uma das questões que o Paulo Rossi, que foi quem dialogou comigo no círculo, apontou, e foi algo que ainda está em suspensão nas minhas reflexões sobre esse projeto. Pode avançar. Então, o interessante aqui é pensar como essas possibilidades compositivas, né? Nós vimos essa mesma imagem composta anteriormente por uma tonalidade de azul mais intensa. Após o círculo, eu acabo gostando mais daquela ideia desse azul mais suave, talvez ainda sem imagem, que mesmo nesse tom de silêncio ou desse tanto rebaixado da cor quanto esse rebaixado da acuidade auditiva, né? Pode passar. Aqui é uma outra composição, quando a gente começa a pensar, então, em blocos de cor. Também foram feitos 4 elementos de massas de cor, né? Então, que ele tem um leve gradiente, ou na diagonal, como nesse caso. Tem também uma gradação radial, central, e também tem na vertical, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Essa é uma composição que é feita por 4 peças, né? São 4 prints em canvas. Também é interessante a gente comentar o material. Nesse caso, eu optei por lona exatamente por apropriar ou por aproximar ou se apropriar, trazer uma referência da pintura para cá, né? Então, eu acho que aí ficou muito interessante, porque eles são 50 por 50 cada print, e a peça final tem 1 por 1, elas são tensionadas em chassi, e depois tem uma moldura, um baguetezinho em nogueira, que fecha então essa composição. E aí a gente reaproxima esse conceito da onde isso tudo se originou, que são dos azulejos, né? Então eu tenho 4 elementos compositivos que vão configurar um quadrado maior. E essas pequenas linhas dos prints da impressão ficam bem evidentes no encontro dos chassis. Pode avançar. Essa é uma das peças que eu tenho um apreço enorme. Gosto muito dessa ideia do ornamento, dos arabescos. Eu acho que a composição aqui foi muito feliz no encontro. Então, a gente tem uma grande peça à esquerda de 1 por 1, 2 peças menores de 50 por 50 no centro, e uma à direita, que é a que traz a inscrição nada mais útil que o silêncio, que é 1 por 1. Então, essa peça se configura no formato 1 por 2,5. Essa peça também está na seleção da SP Foto, da Galeria Referência de Brasília, que me representa. Essa série, na verdade, está nas 3 galerias que me representam já, disponíveis. Pode passar. Essa é uma peça, então, que são 8 prints 50 por 50, né, que configuram um formato de 1 por 2. Aqui também são blocos de cor. Esses blocos de cor, na verdade, eles vêm lá daquele conta-gotas, né? E aí a gente vai trabalhar essa ideia do gradiente aqui na diagonal, é uma inversão, né, da posição. A composição é a mesma, mas como que ela se configura no elemento compositivo final.
De novo, uma referência aqui pictórica, claro, né? Então, agora é o inverso, né? Então, é a fotografia que vai se apropria de um elemento pictórico e é um processo, na verdade, de pintura desenvolvido por um software, né? No caso, um Photoshop. E depois o processo, a fatura, vai ser impresso por pigmentos minerais sobre um canvas 100% algodão. É isso. Tem mais alguma tela? Não sei. Temos mais os Ah, textos. tá. Aí são as legendas, os descritivos, né? Talvez seja legal só a última, a gente tem ali o meu site, se eu não me engano, aí uma mini bio, temos acho que o site, que é www.rogeriogomes.com. Eu acho que não tem, mas a gente vai fazer o seguinte, Rogério. Sem sombra de dúvida, no término, a gente vai ter no descritivo do vídeo, vai ficar lá sua mini bio junto com site, links e tudo mais. Legal, obrigado. Vou chamar agora aqui o Fernando. Fernando, seja bem-vindo, meu caro. Olá, então, responsabilidade aí depois do trabalho sensível do Rogério, né? A gente falar um pouquinho sobre essa experiência incrível das leituras, né, do Círculo. O trabalho que eu acabei apresentando na leitura do Círculo vai ser esse que a gente vai mostrar agora, né? Foi um pequeno portfólio de várias lâminas, mas na verdade a intenção é a mesma. Já desde o meu mestrado, né? Eu estou no mestrado e doutorado, eu estudo as questões de memória, esquecimento e temporalidade. E aí mergulhei em vários trabalhos, lógico, como campo de pesquisa, mas o trabalho principal que eu acabei mergulhando é um trabalho autobiográfico, né? O processo de pesquisa teórico, ele se atravessou junto com o processo de pesquisa artístico. E para poder entrar em cada processo e pensamento teórico, eu acabei entrando, colocando a mão na massa e, através da fotografia autoral e autobiográfica, eu acabei discutindo essas questões de tempo, de memória e de esquecimento. Um pequeno adendo sobre os 3 projetos que vão ser apresentados, eles falam sobre o meu processo de busca, né, do autoconhecimento através da imagem, na minha história pessoal, né? Meus pais, eles acabaram na década de 70 sendo exilados para morar fora do país, fora do Brasil, e em 76 nós retornamos para o Brasil com um álbum de fotografias, 3 álbuns, na verdade. E esses 3 álbuns, eles não podiam relatar os lugares por onde a gente passou, na verdade, ao mesmo tempo tinham que resgatar lembranças do que eu vivi, mas ao mesmo tempo promover uma ficcionalização da minha história, promovendo o meu esquecimento acerca daquela vivência. E aí eu criei, o trabalho é extenso, a pesquisa é extensa, não cabe aqui, e eu trouxe para a leitura de portfólio do Círculo da Imagem esses 3 trabalhos que eu vou apresentar para vocês, e enquanto o Pablo vai colocando aí, eu vou falando um pouquinho sobre. Então, vamos lá aos projetos. O primeiro é o dossiê DZM 034, que ficcionaliza uma viagem no tempo, né, de um agente do futuro que vai pesquisar através das minhas fotografias o que aconteceu neste tempo e com esse passado. Foi uma maneira de eu mergulhar nesse mundo de pesquisa, né, onde eu montei um fichário, e esse fichário que eu montei é um fichário como se fosse o fichário final desse agente, desse viajante do tempo, identificando o que tinha acontecido na década de 70, né, no meu nascimento, e tudo o que estava acontecendo. O ato institucional número 5, né, o sistema de governo que a gente teve, do regime militar. E aí essa pasta foi montada como esse pequeno inventário, esse pequeno dossiê sobre essa história dessas imagens. E aí, lógico, com isso, além de eu montar essa pasta, né, é um livro de artista, né? Aqui é a parte onde
diz sobre meu pai, as fichas, todas essas fichas elas foram pesquisadas, são documentos reais, alguns alterados, né? Esses carimbos, confidencial, tudo foi feito, tudo foi feito e manipulado, né? Aí um pouco da minha mãe comigo, né? A foto de passaporte, e aí tudo tá com colocado, quem pega no livro de artista pode retirar esses cartões e pode ver. E aí começa a pseudolocalização, né? Então tem uma imagem feita em Paris, lá em Montmartre, desses desenhistas, minha, né? Onde pela primeira vez foi colocado, cartões postais enviados da Albânia, né? Que são também pseudo-cartões postais, documentos que não podem ser revelados, né? Existem vários microfilmes nisso. A Rádio Tirana, que foi onde eles trabalharam na Albânia. E aí, pode passar também. Aqui começa o trabalho em si, né, o filé do trabalho, que é primeiro um mapa da máquina de viagem do tempo, né, que existem vários mapas aí na internet de máquinas mesmo a serem construídas, de pessoas que se dizem viajar no tempo. Aí, se puder passar só mais um pouquinho devagar nessa parte. E aí eu vou explicando. Nessas fotos, são fotos reais do meu álbum de família, onde eu trabalhei a inserção minha de um autorretrato que eu fiz. Então, eu separei em estúdio, fiz o autorretrato vestido com roupas da época, e através do Photoshop eu me inseri nessas fotografias, né? E me coloquei em algum lugar dessa imagem, né? Fica muito pequena aqui, mas eu estou lá atrás, na direita do poste, olhando para a câmera. Então, esses aí são meu pai, minha mãe e eu, quando pequeno, né? Só que existe essa mística de quando o viajante do tempo entra, volta no passado, ele fica registrado na imagem. Aqui eu estou atrás do coqueiro, né? Ali do lado, olhando para a câmera, aqui num hotel. E essas fichas são fichas datilografadas com a máquina do meu pai, que eu guardei até hoje, né? Ele é falecido, onde eu explano o que realmente aconteceu naquele tempo, né? Aqui é no Trocadéro, em Paris, né? Onde eu apareço atravessando a rua lá atrás e eu aqui pequeno em primeiro plano. Eu com a minha avó em primeiro plano pequeno e eu atravessando a rua lá atrás. Então, assim, é todo um processo que fiz exatamente na pesquisa, né, teórica, de mergulhar nessas imagens. Eu senti a necessidade de mergulhar fisicamente nessas imagens, artisticamente nessas imagens, fotograficamente nessas imagens, né? Pode passar. E aí se encerra o dossiê. A segunda parte, que é resiliência, fala sobre escrever. Então, eu estruturei assim: lembrar, escrever e esquecer. O escrever foi exatamente, eu peguei 4 fotos do álbum de família e peguei momentos muito importantes, coloquei num álbum que sobrou, né? E refiz esse álbum. Então, tem a foto original do álbum de família e depois eu viajei para o lugar, nesse caso em Paris, me hospedei no hotel que a foto foi tirada, me lembrei do que estava acontecendo e tentei complementar, escrever a minha história, novas lembranças através das fotografias. E aí pode passando esse álbum, ele vai... Essas fotos foram todas feitas em 2018, complementam a lacuna criada por aquela primeira foto do álbum de família. Então, eu tento reescrever essas memórias através dessas imagens, o que eu senti, o que eu vivi, o que eu chorei, o que eu pensei, né? Esses sentimentos todos vieram à tona, lógico, provocados pelo gatilho da primeira imagem, mas pela estadia no lugar, né? Pelo envolvimento com o lugar onde eu estava. Eu mantive essa estética de fotografia de viagem, né? Não fiz uma estética tão contemporânea. Essa segunda que eu escolhi para passar para vocês foi onde está minha casa, né? A casa onde eu morei. Eu mapeei essa casa, essa foto original do álbum de família, eu com a minha avó na escada da minha casa. Eu mapeei esse lugar, que é em Tirana, na Albânia. Fui para o cruzamento onde nós lembrávamos que era a partida e fotografei todas as casas de 5 quarteirões para cada lado, e é uma busca eterna sobre a minha casa que eu não encontro. Então, todas as casas de todas as ruas de 5 quarteirões a partir desse ponto central foram fotografadas. Tentando buscar essa casa, tentando escrever essa nova história, né?
Por incrível que pareça, a única casa que ficou próxima da lembrança da minha casa é essa aqui, onde simplesmente não tem casa, permaneceu só a escada, onde eu estou sentado naquela primeira imagem. Então, essa foto acabou sendo a foto da casa que não existe, ou seja, até minha casa que eu buscava na memória, ela acabou não acontecendo, mas aconteceu esse contato através da escada. Pode passar. Esse álbum ele é composto por 4 fotos gatilho com 4 ensaios. Eu trouxe 2 para o Círculo da Imagem para apresentar e ser mais conciso. E aqui o esquecer, né? Através do pequeno inventário de esquecimento, só um pouquinho mais devagar, Pablo, eu montei histórias que eu não tinha no álbum de fotografia, mas que eram contadas, e foram contadas pela minha mãe, pelo meu pai. E aí eu tento ficcionalizar essas histórias para que elas sirvam também de link, de vínculo, né? Então, essa aqui eu falo sobre a viagem quando eu, bebê, fui pego com a minha mãe e a minha tia, e fizeram uma viagem do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul para eu poder ir para Montevidéu, para a gente poder viajar. E aí eu ficcionalizei através de arquivos reais, mas todos manipulados por Photoshop, como esse telegrama, né? Todas as letras eu montei, né? Todas as letras eu remontei, mas esse telegrama é um telegrama original que eu refiz, né? Então eu coloco aqui: imensa alegria, recebemos o convite de batismo, querida Maria Bethânia, né? Segue como combinado, José Carlos, que foi a frase que ele colocou para a viagem, uma foto minha de infância. Então tudo que está aí é ficcionalizado utilizando documentos reais, mas todos alterados em Photoshop. Pode ir. Até no carimbo eu alterei. Aqui, por exemplo, é uma foto da rodoviária, mas na verdade é um supermercado. E aqui do lado é uma passagem que eu comprei, mas ela era Rio, Curitiba, eu mudei, o Porto Alegre eu coloquei, o escrito a lápis eu mudei. Então, assim, mas é uma passagem original da década de 70, de viagem da Penha, que fazia Rio Grande do Sul. Pode passar. Aqui é o mapa, né, da viagem colado no asfalto, né, com a fotografia do ônibus, que é um ônibus qualquer que eu fotografei agora. Pode passar. Esses momentos, eu estava no colo da minha tia, minha mãe muito à frente, então os únicos momentos que existiam para eu poder mamar e me lavar eram num banheiro. Então, assim, 3 fotos de banheiros fictícios, né, que eu fiz, já atualizei, com gotas de água em cima. Pode passar. Aqui foi um momento onde uma pessoa se cortou no banheiro e o sangue escorreu para o ônibus, a Polícia Federal parou o ônibus, um momento muito tenso. Então, eu criei artisticamente, eu desenhei no papel preto de crepom esse carro de polícia com gotas de sangue no papel vegetal, pode passar, e refotografei. E aqui também é um papel vegetal, onde tem as fotos dos passaportes, os carimbos do passaporte de Chile, de Paris, né? E na próxima aparece um pano com gorro, a minha foto já da chegada do Chile e o desenho de Paris de 70, ou seja, simulando esse projeto, esse trajeto da viagem. Já terminou, né? Esse aí é o meu site, o contato. Eu busquei através dessa trilogia, assim, eu estou trabalhando muito essa trilogia, que é lembrar, escrever e esquecer, né? Essas questões de como a imagem ela consegue fazer um link incrível com a memória e como a memória ela constrói realmente traços fundamentais da nossa identidade. E como é importante a gente retornar através da imagem, seja através de várias táticas, né? Primeiro, eu mergulhando artisticamente nas minhas imagens, depois eu produzindo novas imagens através do que foram despertados das imagens de gatilho, e agora eu criando ficcionalidades completas em cima de histórias que eu, na verdade, ouvi, né, histórias ouvidas que podem ser reais, mas tudo sempre tem essa discussão entre documento e ficção, entre verdade e ficção, ou seja, o que é a realidade, né? A realidade ela é construída, a nossa identidade é construída. Então, assim, o meu processo fotográfico que eu trouxe para o Círculo da Imagem, que é o que eu estou trabalhando agora, tem muito a ver com a minha pesquisa de doutorado em psicologia, né? Que eu estou fazendo, e trata sobre essas questões todas.
mas principalmente como essas questões da imagem, da memória, do esquecimento, né, elas constroem nossa identidade, como essa identidade pode ser reatualizada através desses processos. Não para que seja um processo meio egocêntrico de trabalhar em cima da minha história, né, mas só eu, através da minha história, posso entender como isso se dá e, de repente, isso pode servir como métodos e metodologias e trabalhos para que outras pessoas possam também acessar suas memórias, né? Esse trabalho eu trouxe para o Círculo da Imagem, as leituras foram fantásticas, assim, tiveram novos desdobramentos a partir da leitura. Ter leitura é sempre interessante, mas o processo coletivo criado, né, e eu estou muito feliz de estar junto do Rogério nessa apresentação, né? É lógico que várias pessoas me despertaram interesses, assim, porque assim o processo foi uma leitura em conjunto, e onde, é lógico, 2 leitores comentavam os trabalhos, mas a gente ficava ali, né, olhando, visualizando. Eu estou muito feliz de estar com o Rogério, porque o trabalho dele também me trouxe esse gatilho de pequenos traços e pinceladas de imagem que atravessam e nos despertam a memória, né? Assim, eu achei que foi muito, a princípio, quem olha, de repente, se a gente tivesse uma exposição, né, Rogério, uma em cada parede, fala assim, mas o que esse trabalho tem a ver, né? Mas como eu acho que teve a ver, né? Eu não sei se eu posso comentar alguma coisa do trabalho do Rogério agora, Pablo, ou a gente passa por uma outra etapa. Agora a bagunça é nossa. A bagunça Agora é tudo é nossa. nosso. Tudo é Então, nosso. assim, eu não sei, né? Eu deveria fazer mais provocações, mas eu fiquei tão sensibilizado pelo teu trabalho, Rogério, quando eu vi, que assim eu ficava vendo e abrindo o teu site, sabe? Porque para mim toca muito atravessa muito o meu trabalho. Eu trabalho através de fotos de álbuns de família, mas o intuito é o mesmo, arder, como diz o Didi Oberman, né? É sensibilizar, fugindo do Punctum do Barthes, mas assim, como eu, olhando uma imagem, eu consigo ter nela um gatilho para atravessar qualquer tipo de razão e direto no inconsciente, e direto na emoção, e assim criar uma nova ordem de pensamento, de estrutura, de sensibilidade, né? É como quando a gente prova um doce delicioso, a gente não consegue nem pensar, a gente sempre sente, né? A gente sente, se delicia, depois que vai tentar raciocinar o que é aquilo, como é que foi feito, né? E assim, eu busco isso no meu trabalho, mas eu me identifiquei muito no seu trabalho, né? Nesse sentido, as cores são um gatilho maravilhoso para isso tudo. E eu até demorei um pouco a entender que você montava esses mosaicos e criava novos trabalhos, né? Porque eles são tão tênues, eu não sei, eu acho que essa é a palavra certa. Existe uma coisa tênue, assim, você... E que teve tudo a ver com a tua proposta, que é o silêncio, né? Então, assim, o silêncio não pode ser barulhento, portanto, também suas montagens não são barulhentas, elas são tênues, elas são discretas, elas são sensíveis, e só quem realmente se depara, como os monges se deparavam em frente, né, daqueles ladrilhos, consegue ter a sensibilidade de entender que você fez novas montagens. Então, assim, eu não é uma provocação, eu estou só elogiando, né? Mas, enfim, eu fiquei muito, assim, vontade de ver grande, vontade de estar nessas galerias para poder ficar como os monges ficavam contemplando, né? E fazendo novas associações, né? Mas eu queria que, assim, você explicou muito bem, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa desse momento criativo de o limite entre o silêncio, essa coisa tênue, e o barulho, ou seja, o exagero. Como é que você lidou com essa questão na criação do trabalho? Bom, vou tentar aqui, Fernando. Obrigado aí pelo seu apoio. Foi super bacana, né? No Círculo nós estivemos um dia juntos, né? Aparentemente eu concordo com o que você falou. Parece que os trabalhos não têm relação, mas eles têm uma relação
não é uma relação íntima, mas eles se relacionam por atravessamentos da memória, né? No seu caso, é uma memória afetiva, explícita, né? É narrativo, é autobiográfico. No meu caso, é uma memória ativada por uma passagem de formação, né? Vem de uma formação católica. Hoje eu sou budista há um tempo já, então essa busca do silêncio é algo interno minha há muito tempo, né, que eu venho tentando melhorar como indivíduo, como cidadão. Então, as pessoas que me conhecem ou têm proximidade comigo sabem que eu não sou esse cidadão silencioso, eu sou uma tormenta ambulante, na verdade. Mas o meu trabalho, no trabalho eu canalizo esse silêncio, essa delicadeza ou essa sensibilidade. Eu realmente acho que a minha produção é onde eu consigo expor, na verdade, o meu interior, né? E pela linha de frente do nosso trabalho, pela docência e tal, eu não, enfim, não tenho essa delicadeza, mas no trabalho eu consigo, ou busco, na verdade, é a minha grande busca, né? É uma questão muito apontada pela crítica em relação ao meu trabalho sobre esse silêncio, sobre essa ausência, e parece que essa condição pandêmica me fez, né, me possibilitou isso também, né? Eu volto de uma cidade como Salvador, que é uma cidade que tem uma energia muito forte, Sim. um movimento muito forte, mas o meu retorno é no dia do lockdown, eu entro no aeroporto, um aeroporto totalmente vazio. Era assustador, meu voo era 8 horas da manhã, eu cheguei no aeroporto um pouquinho antes das 7 da manhã, o aeroporto estava vazio. Enfim, essas situações, na verdade, vivenciadas que me levaram para essa frase. A frase, nada mais útil que o silêncio, ela caiu feito uma luva no momento que a gente está se deparando. Então é saber, né, reconhecer, eu acho que isso não cai no nosso colo à toa, na verdade, eu estava em busca disso, né? Eu já tinha fotografado isso. É uma questão que eu só tive um tempo de poder decantar quieto dentro da minha casa, poder olhar para essas imagens, poder selecionar, e acho que eu só tive também esse tempo, esse time que você comentou aí sobre essa delicadeza do corte, né? De dar um corte mais cirúrgico na imagem, talvez até pelo tempo de isolamento, que a nossa rotina não estava mais na mesma velocidade. Então, eu acho que esse foi um benefício, digamos, desse momento de reserva, né, desse isolamento social e daí não é um isolamento social, mas esse encontro comigo mesmo, dessa introspecção que eu tive esse tempo, né, para poder aproveitar. Eu acho que fiquei muito feliz, eu até fui para o Círculo da Imagem com uma proposição me apresentei dessa forma, né, estou aqui para fazer uma terapia coletiva, gostaria de Sim. apresentar um trabalho que está em processo, achei muito legal, essa possibilidade, porque todos, né, nós, eu não lembro exatamente o número, mas um acompanhava a conversa do outro, nós estávamos num grupo, eram por dias, três pessoas conversando no mesmo dia, com dois olheiros, eu não consigo chamar nem de curadores, eram articuladores de pensamento naquele momento, e aí isso foi muito interessante, essa travessa das essa quebra, né, das barreiras geográficas. Eu no sul, eu acho que a maioria acho não, a maioria, 70% eu acho que do grupo era do norte e nordeste do país, o que é muito legal, você sair da tua zona de conforto, de ter uma produção de um bom tempo, né, de quase 3 décadas já, 3 décadas seguramente, tanto eu quanto você, e nós encontramos pessoas em início de carreira, e você colocar o teu trabalho para conversar, foi maravilhoso, assim, para mim foi muito legal, teve questões que eu pude aperfeiçoar, como o Paulo Rossi apontou, né, naquela imagem da confissão sobre o silêncio.
sim, Para mim foi super interessante, e foi muito interessante encontrar com o seu trabalho também, porque era um trabalho narrativo, autobiográfico, que, como a gente já comentou, né, que atravessa memórias afetivas suas. E o início da minha produção dos anos 90, na verdade, eram trabalhos que tinham essa relação autobiográfica, né? Hoje eu já me afastei um pouco desse tipo de trabalho, mas faz parte da minha história e da minha produção. E o que eu gosto também muito, e vejo mais um ponto de aproximação entre nós dois, é que os dois partem de uma situação de apropriação, no seu caso de um acervo fotográfico, no meu caso de um acervo pictórico, e os dois, na verdade, inferem nesse elemento apropriado, né? uhum, Nós vamos lá e distorcemos, nós criamos uma outra ficção. Quer dizer, eu não mostro mais a narrativa pictórica como era mostrada na pintura. Eu sim, rearranjo, como você também vai rearranjar na palavra, ou alterar a presença, alterar um bilhete, alterar o destino daquela viagem. Ou seja, parte de elementos apropriados de uma possível realidade e a sim, gente constrói uma outra narrativa, né, que sim, eu acho que é muito característico das apropriações na arte contemporânea. sim. E assim, eu sou suspeito, mas eu vejo o trabalho autobiográfico em tudo, né? Eu acho que é a pós-fotografia, né? É tudo que a gente já teve que fotografar, a gente já fotografou. E assim, não é o tempo, se a única coisa que traz para a gente, eu fico pensando, não é nem muita experiência, sim muitas dúvidas, né? Então, foi o que você falou, foi interessante, nós dois, com 30 anos de trabalho, né? É, traz mais dúvidas do que certezas, mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade em tentar aproveitar da resolução delas, né? Assim, a maturidade de saber que existem lacunas a serem preenchidas nos trabalhos, mas Sim, não ser afoito, e sim ter maturidade e tranquilidade de aproveitar essas questões, né? E aí eu fico pensando, né, nessa coisa da pós-fotografia, de não tem mais nada que não seja que possa ser fotografado de novo, não tem mais nada inédito, né? O autêntico é que é fundamental, e o autêntico passa por um filtro pessoal, ou seja, passa pela, nesse sentido, a autobiografia une nossos trabalhos, não só a pós-fotografia, né, não só a coisa da expansão, muita gente gosta de chamar de fotografia expandida, eu não gosto, né? Eu acho que já nem mais tem ponto de partida, já está tudo junto, né? Seu trabalho demonstra isso, né? O meu quarto, que eu não, é uma microfilmagem, ou seja, já está no vídeo, e tudo para mim é fotografia, e para mim, olhar os azulejos é fotografia, olhar essas pinturas é fotografia. Então, assim, essa questão da autobiografia eu senti muito no seu trabalho, e foi isso que também me indicou, porque você falando agora, né, da tua origem católica, da busca pela espiritualidade, do autoconhecimento, do silêncio, né, é também mais uma ponte onde eu estou, né, que é a busca da minha identidade e tudo mais, né. Nada a ver, mas é um trabalho que eu estou fazendo agora, que você me lembrou o trabalho, e aí eu quero até trocar figurinhas depois, né. Para isso também serviu o Círculo da Imagem, né, o Pablo está aí, oculto, né, mas assim, os contatos que a gente fez foram muito legais, que nem sim. o Rogério falou, sabe, lá no Sul, porque a gente vive num país onde o eixo central fica entre Rio e São Paulo, né? E às vezes quem é do Sul vai para o Rio e São Paulo, quem é do Norte vai para o Rio e São Paulo, mas esse link direto de diferentes olhares e pensamentos e linguagens, e tantas coisas boas acontecendo nesse país que é quase um continente, né? Facilitam esses diálogos, essas trocas, né? E esse novo projeto que eu estou desenvolvendo é sobre a religiosidade também, talvez por isso tenha me tocado muito essa coisa da religiosidade da cores, né? Porque eu fui criado na Albânia e sem religião, mas era um país que era comunista, não tinha religião oficial, né? Mas tinham 3 funcionários que trabalhavam lá em casa que cuidavam de mim, uma era ortodoxa, outra era cigana e outra era muçulmana, né? Então, assim, cada uma tentava me levar para um canto, e eu tenho esse mix, né, até hoje, de uma busca pela religiosidade, que o teu trabalho me despertou, porque
eu vi muito essa coisa quando você explica lá dos frades que sentavam. E tem muito essa configuração nos mosteiros de um jardim interno, né? Os Sim, bancos e os azulejos, né? Onde eles sentam para contemplar as pinturas ou os azulejos. É uma busca do silêncio, uma busca da paz interior, uma busca de uma religiosidade que não necessariamente é ali católica, né? Foi que você cita muito bem nas pinturas pagãs e outros mitos e outras questões, né? A espiritualidade deles expandia por uma questão que ninguém tem controle, porque ninguém pode controlar o que se passa dentro do ser. E assim, eu acho que é muito sensível você trazer isso para que os outros possam ter essa experiência. Através do seu filtro, que eu acho belíssimo, através das suas escolhas, mas quando você falou ali que no seu site cada um vai ter a possibilidade de montar os seus sim. mosaicos, eu fiquei super curioso, quase provocado e contaminada de já ir no site direto, sabe? De tentar já fazer as minhas combinações. E os outros trabalhos onde você envolve as outras cores, né? E isso foi muito legal de ver no seu trabalho e de ter essa oportunidade que talvez sem o círculo, sem essa experiência, a gente jamais ia se encontrar. Sei lá, né? O mundo é assim louco, né? A gente É. acaba se encontrando. Mas outros trabalhos também super interessantes e super sensíveis, assim. Esse ciclo de leitura funcionou para mim muito por essa troca, a gente aprender com a leitura dos outros, né? Os outros sendo lidos também afetavam o nosso trabalho. Então, eu não sei se eu estou já aqui como um círculo, já entrando no começo, né? Fechando o círculo, mas eu achei que foi muito interessante. Doido para ver essa montagem aí, para poder montar, né? Doido para ver também uma instalação assim de azulejos serem grudados em paredes por aí, Isso né? deve acontecer em breve. A gente pode organizar. Depende de uma coisa, né, que a gente não tem, chamada dinheiro, né? Também, né? Então é complicado. Eu queria agradecer demais essa oportunidade, Pablo, de estar no círculo, de ter feito essa leitura. Não sei, aconselho quem está vendo aí que possa fazer novas. Eu e o Rogério, a gente tem essa. Foi muito feliz essa frase dele, né? Nós, com 30 anos, né, cada um com sua bagagem, às vezes tem gente que tem bagagem, tem medo de entrar, às vezes tem gente que é novo, tem medo de entrar porque tem gente com bagagem, e quando, na verdade, o conhecimento e o processo se dá na mistura de todas essas, norte, sul, cara com 30 anos, gente começando agora, essa mistura toda dá trabalho aí para o Pablo e para os leitores, mas para a gente é maravilhoso, né? Vocês que se virem. Quem se deu bem nessa brincadeira, eu acho que fui eu, viu? Quer dizer, não sei se me dei bem porque tem um trabalho danado por trás, mas assim, ter acompanhado todos vocês e acompanhado essa construção foi uma riqueza. Foi uma riqueza perceber essas nuances que a gente vai ter aí de potências. E eu fico muito feliz de vocês dois terem topado, porque vocês já têm um trabalho, uma bagagem, você já vem com um argumento sobre a imagem numa condição completamente diferente. Então, assim, vocês já estão coesos, com os pés no chão, e quando vocês incorporaram, né, essa vivência junto com os outros, vocês puderam acrescentar muito para todo mundo. E eu acho que isso teve também uma retribuição, como vocês mesmos já falaram, de outras trocas com vocês. E acho que ficou uma coisa legal, que assim, ficamos em contato, né? Todo mundo ficou em contato, todo Sim. mundo se percebeu, todo mundo se conheceu, e, cara, isso é massa demais, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui, com essas telinhas, com esses mundos, né? Enfim, a gente está tentando espremer daqui o que é possível, e eu acho que a gente conseguiu. E vocês conseguiram trazer uma contribuição muito rica. Agradeço também demais essa participação. Acho que, poxa, professores, eu estou com vontade de mostrar o meu trabalho agora para todo mundo, para os participantes, para os leitores, para todo mundo, e ficar no meio desse círculo aí só, enfim, escutando um pouquinho. Rogério, A Foi gente pode na tem falar. mais mesa, um estamos tempinho? aqui, né? Tem mais um tempinho? Só queria fazer mais uma provocação, assim, saber do Rogério. Eu fiquei curioso ele falando sobre a pesquisa.
eu acho que você deve ter sei lá, um laboratório aí na universidade, né? A sua pesquisa é em relação ao que no geral, Rogério? Só assim, pode ser, Pablo? 3 minutinhos, assim? Lógico, momentos merchan, galera. Vamos embora. Bom, o que eu pesquiso são linguagens híbridas, né? Você falou da fotografia expandida, mas o meu doutorado tem exatamente essa pegada, é a fotografia expandida brasileira. Essa pegada não, a tese tem esse título, né? Eu defendo num programa que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, com orientação da professora Lúcia Santaella e do professor Winfried. E, enfim, o que eu pesquiso é essa hibridação de linguagens. Então, eu sempre trabalhei, a minha formação é no design e sempre trabalhei com a fotografia. Então, na verdade, eu pesquiso essa hibridação a partir da imagem e suas contaminações, né? Então, com a palavra é um elemento fortíssimo e depois vão entrando vários desdobramentos, né? Então, a minha pesquisa está centrada dentro do departamento de design e eu pesquiso nesse campo das imagens técnicas e suas hibridações, né? Você falou também da questão do pós-fotográfico. Depois do pós-fotográfico, a gente, que é o terceiro paradigma, a gente tem o quarto, que é a hibridização, que foi exatamente esse texto que a gente escreveu junto com a professora Lúcia no seminário do meu doutoramento, que foi um prêmio da Funarte também, chamado Campo Expandido, a Convergência das Imagens, em 2013. Então, há um tempo que eu já venho trabalhando essa contaminação, né? Eu não consigo pensar na imagem sem ela estar contaminada, Sim. hibridizada de alguma forma, assim. E a minha produção, na verdade, ela sempre foi assim. Desde os anos 80, eu nunca fui um fotógrafo, na verdade, acho que eu nunca fui, literalmente, assim. Eu sempre usei da fotografia para desenvolver novas linguagens, tendo a fotografia como elemento central. Mas bastante difícil apresentar uma fotografia, uma característica mais purista, assim, um único frame, sempre é seriado, enfim. Claro que tem uma ou outra que vem, às vezes parece que vem pronta, né? Que É escapa. difícil isso me saciar, digamos assim, entendeu? Minha gula pela imagem é muito grande, então é difícil me satisfazer com uma única possibilidade. Acho que é isso, né? O encontro do Círculo foi incrível. Eu acho que para mim foi essa história de sair da zona de conforto, acho que foi incrível. Sair desse lugar de 30 anos de produção e falar, não, eu quero conversar com outras pessoas, quero trocar com outras pessoas. Acho que isso foi incrível, né? O Alexandre Siqueira era um artista que eu queria muito trocar. Foi incrível, a gente segue em contato, estamos trocando. Eu devo ir para uma residência, ficar um tempo com ele em Belém. A A fila está grande, a Letícia, queridona, né, também aqui do Rio Grande do Sul, encontrá-la foi incrível, nós somos a mesma galeria em São Paulo, enfim, então foi coisas, foi incrível, na verdade, conhecer, Fernando conheceu o Pablo, eu não conhecia, e agora estou louco para circular mais no Nordeste, meu trabalho realmente, ele não circulou, na verdade, no Nordeste do Brasil, ele vai até Minas, né? Vai Minas, Rio, São Paulo, mas ele não sobe. Tem alguma nuvem que segura. Eu acho que com esse encontro que nós tivemos, acho que agora o canal está aberto, né? Todos nós fazemos um pouquinho essa força, né? Vamos junto que vai dar certo. Vai. Pois, gente, muito, muito massa. Eu acho que a gente vai deixar esse material todo gravado, com o intuito de deixar aqui os episódios sobre essa experiência, né? De como foram os círculos, o círculo de leituras, na verdade. E aí, devagarzinho, a gente vai mostrando um pouco desse mosaico de que foi também todos os trabalhos que participaram, enfim, cada olhar de cada um que participou. E agradeço demais, gente. Achei muito, muito bom. Estamos já pensando em novos formatos, novas ideias. Provavelmente alguma coisa em torno da publicação, enfim, vamos. O pensamento não para e a criação também não. Então, vamos que vamos. Vambora, que nem dizem no Ceará. Vambora. E muito, muito bom poder contar com vocês dois, Rogério, Fernando. Tamo junto. Agora
estando no círculo, somos do círculo, né? Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Considerações finais aí, se vocês quiserem, senão a gente dá aquele tchau e fica para uma próxima. Pronto, eu só queria deixar, eu acho que apareceu, vai estar aí no link na bio, né? O site, os contatos. Eu também, meu doutorado é na psicologia com a Luísio Lima, né? Então, eu queria deixar também os links do grupo de pesquisa, né? Que é o IMAGO, na área da imagem, com o Osmar Gonçalves e a Gabriela Reinaldo. Nós três trabalhamos esse grupo de pesquisa. E o Paralax, que é com a Luísio Lima. Quem quiser se interessar e entrar em contato, vai estar todos os contatos aí na bio, aí, que um trabalho a mais aí para o Pablo fazer. Obrigado, agradeço demais o Pablo, agradeço demais essa parceria com o Rogério. Muito feliz de estar aqui com você, Rogério, e eu aconselho aí, quem quiser, fique atrás, fique atento, porque essas experiências Círculo da Imagem são muito interessantes, tem vários vídeos a serem vistos e muito interessantes. Eu sei que a gente está vivendo uma época com muita coisa, muita live, mas eu acho que a gente está produzindo um material que vai ser histórico, assim, na área da fotografia e da arte, né, através dessas lives, que muita gente vai ver depois e vai entender que esse tempo foi muito duro, muito difícil para muitos e todos nós, mas muito frutífero, assim, em matéria de produção. Então, muito obrigado e me despeço aqui. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Então, só para lembrar, todo o descritivo do vídeo vai ter aqui a mini bio deles, junto com os links, qualquer canal que vocês tenham, depois a gente coleta e deixa aqui no descritivo junto. Lembrando também que assinem o canal, compartilhem, etc, etc. O like, Galera, dá um like. Obrigado pela participação de vocês, um grande abraço. Valeu, abraço. Nos vemos em breve. Valeu. Tchau.